começar a trazer esta palavra, no livro de Lucas, capítulo de número 5, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Como eu disse, eu vou pregar subordinado ao tema: no lugar da tua vergonha, lhe darei dupla honra, diz o Senhor. Talvez alguém pensou que eu iria pregar em Isaías capítulo 61, versículo 7, mas eu apenas usei o versículo de Isaías para dar tema a esta mensagem que Deus colocou no meu coração. E o texto tem como epígrafe: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E diz assim o texto: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Queridos irmãos em Cristo Jesus, como eu disse, o tema desta mensagem é: no lugar da tua vergonha, lhe darei dupla honra. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria trazer aqui uma breve introdução e eu faço uma pergunta ou uma colocação. Já aconteceu com você alguma vez, você na sua oração, por meio da sua oração, você dizer para Deus assim: Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo aquilo? Eu acredito que todos que me assistem, em algum dado momento da sua história, você fez essa pergunta para Deus. Porém, a questão não é por quê, mas é para quê. Isso a gente precisa ter esse entendimento, que tudo na nossa vida tem uma finalidade. Nada acontece sem que Deus queira. Tudo acontece ou Deus mandando acontecer ou permitindo acontecer, mas tudo com uma finalidade. Às vezes nós não conseguimos entender o momento, o contexto que estamos inseridos, mas lá na frente vamos entender. É assim quando uma certa feita os discípulos dizem: Senhor, eu não entendo, nós não entendemos. Mas mais tarde, quando Jesus ressuscita e está quase sendo assunto aos céus, eles dizem assim: Jesus, Senhor, agora nós estamos entendendo. É porque existem coisas que a gente não entende agora. A gente não entende no momento, mas depois nós entenderemos o porquê de cada coisa. É por isso que eu já quero lhe dizer: não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Porque Deus permite algumas frustrações na nossa vida. Quando eu olho para o texto de Lucas, capítulo de número 5, eu vejo exatamente isso. Eu vejo Jesus, eu vejo Deus permitindo uma situação adversa para que acontecesse uma grandeza, algo muito forte da parte de Deus. Aproveito para dizer também: nem tudo que acontece na nossa vida adverso é coisa de Satanás. Nem sempre é o demônio que nos prejudica, nem sempre é o demônio que se levanta contra a nossa vida. Existem situações que é Deus permitindo e nos provando. Quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente isso. Mas escute bem, vamos entender a introdução aqui para nós compreendermos o que aconteceu no capítulo 5 de Lucas. Para nós entendermos o que foi tão poderoso que aconteceu aqui neste capítulo.
Um dos integrantes aqui dos personagens do texto é Pedro. E eu queria falar não sobre a história de Pedro, mas falar um pouquinho do início da vida de Pedro, mas não aprofundar totalmente em sua história, porque, pela bondade de Deus, ele já nos deu uma mensagem de Pedro, a respeito de Pedro, mas hoje não é exatamente somente voltado para Pedro, mas é para explicar o porquê que Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. Observe bem, segundo a cultura judaica, segundo um livro que li de Ed Renekiewicz, por nome Talmidim, esse livro ele conta um pouco sobre a cultura judaica, sobre a história dos judeus. E ele diz nesse livro que as crianças em Israel, lá na cultura de Israel, quando elas completam 6 anos de idade, eles são levados para uma escola rabínica conhecida como Beit Sefer. E lá nessa escola eles ficam no período de 4 anos, aprendendo a Torá, aprendendo a lei. Quando eles completam 10 anos de idade, depois de 4 anos estudando, eles são levados diante de um rabino, onde o rabino agora de forma oral vai perguntar acerca do que eles absorveram, acerca do que eles aprenderam. E o rabino começa a perguntar coisas concernentes à lei, concernente à Torá. E aí, se o menino sobressair, demonstrar conhecimento, se o menino de fato mostrar que ele absorveu, que ele tem conhecimento, o rabino vira para ele e diz assim: olha, segue-me, venha, porque eu vou te ensinar mais coisas, eu vou te ensinar a aprofundar, e você amanhã será um rabino como eu. No dia de amanhã, você será um líder religioso como eu. Só que em contrapartida, se o garoto, aos 10 anos de idade, diante daquele rabino, não conseguisse demonstrar habilidade, desenvoltura no conhecimento da Torá, da lei, aquele menino era reprovado aos 10 anos de idade. O rabino virava para aquele garoto e falava assim: olha, você não tem vocação para este ministério. Você não tem chamada para este ministério. Faz o seguinte, volta para casa do seu pai, e vai exercer o ofício da sua família. Ou seja, o menino aos 10 anos de idade, ele era reprovado e voltava para casa para exercer o ofício da família. Se o pai era remador de botes, o filho seria remador de botes. Se o pai era carpinteiro, o filho seria carpinteiro. Se o pai era pescador, o filho então se tornaria um pescador. Estudiosos dizem que Pedro ele estudou nessa escola, porém, por alguma debilidade ele não conseguiu demonstrar tamanho domínio na lei, no conhecimento, e ele foi reprovado aos 10 anos de idade da escola rabínica. Sendo assim, aos 10 anos, Pedro teve que voltar para casa do seu pai, para exercer o ofício da família. E sabe qual era o ofício da família e qual era a função e a profissão do pai de Pedro? Jonas? Pescador. Pedro, com 10 anos de idade, chegando em casa, já sofrendo a dor da rejeição, e tendo que talvez ouvir o seu pai dizer: já que você não tem vocação para ser um líder religioso, então vamos trabalhar. Pedro, com 10 anos de idade, teve que crescer da noite para o dia. Com 10 anos de idade, aquele menino teve que entender o que é maturidade e o que é responsabilidade. Eu imagino no coração daquele rapaz, daquele homem, daquele menino, melhor dizendo, a dor da rejeição, voltando para casa rejeitado só porque alguém disse: você não presta, você não serve, você não tem vocação. E infelizmente existem algumas pessoas na atualidade que só porque tem um pouco de conhecimento, eles começam a reprovar alguns, dizer: você não pode, você não tem chamado, você não tem conhecimento. Assim aconteceu com este Pedro. Ele volta para casa com 10 anos, e com 10 anos ele vai ter que viver da pescaria e ajudar o seu pai a sustentar a sua casa. Com 10 anos de idade. Mas a Bíblia me faz entender que se era isso que restava para Pedro fazer, ele fez, e fez muito bem, com maestria. Desenvolveu na área da pesca. Os anos foram se passando. Ele agora não tem mais 10 anos, mas tem 15, 20, 25 anos. 15 anos se passam. E Pedro agora é um grande pescador.
Ele se tornou um pescador influente. Ele se transformou num pescador profissional ao ponto de se tornarem microempresários juntamente com André, seu irmão, e Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles tinham 2 barcos. Eram grandes pescadores no mar da Galileia. Só que o que Pedro não sabia, o que aqueles discípulos não sabiam, é que Deus, Jesus, tinha um grande propósito na vida deles. Um grande propósito na vida de Pedro. E eles, vivendo da pesca, e vale dizer que a pesca para eles não era um hobby como para nós, que às vezes podemos ir em uma barragem ou em um lago para pescar, e se nós pegarmos algum peixe, tudo bem, se não pegarmos, não tem problema, mas para eles não. A pescaria era o trabalho. A pescaria era de onde eles traziam sustento para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Então, era necessário, era preciso pescar e ter uma boa pesca. Mas como eles eram especialistas na pesca, eles sempre usufruíam, eles sempre se davam bem, porque eles se desenvolveram nessa área. Eles tinham técnicas específicas para pescar. Só que aí que entra, queridos irmãos, o que eu disse aqui no começo. Por que é que Deus permite algumas coisas acontecer nas nossas vidas? Por que é que Deus permite algumas frustrações e decepções acontecer nas nossas vidas? É exatamente pelo que eu vou dizer agora. Eles saem uma madrugada para pescar, como de costume, e nesse dia, acredito que eles prepararam todo ali o instrumental para a pescaria, e pensando que seria mais uma noite, uma madrugada maravilhosa, onde que eles sempre davam certo. Porém, naquela madrugada, na medida que eles vão lançando as redes, as coisas não vão fluindo. Eu imagino que na hora que eles lançam a rede, puxa a rede, o que vem naquela rede é apenas lodo, é apenas barro, é apenas pedaços, quem sabe, de madeiras, do fundo dali, daquele lugar, mas nada de peixe. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nada. E as horas vão passando, o tempo vai passando. Como ali era uma região que era cheia de pescadores, eu imagino os pescadores vizinhos olhando para eles e perguntando: e aí, Pedro, como que tá? Tá bom aí? Tá pescando muito peixe? E nada. E quem sabe os seus vizinhos pescadores enchendo o barco de peixe. E o de Pedro e os discípulos vazio. O que tinha era apenas cansaço, frustração. E eles sempre tentando, vamos tentar mais uma vez, lança a rede. E naquela labuta, naquela dificuldade, naquela frustração. E deu tudo errado. Deu tudo fora do que eles planejaram. Eles não planejaram sair para não pescar nada, não estava no propósito deles, mas aconteceu. Aqui eu já abro um parênteses para dizer o seguinte: o fracasso, ninguém quando está arquitetando um projeto, coloca entre as entrelinhas, fracasso, vou fracassar. Não. Fracasso é algo que ninguém quer. Fracasso é algo que ninguém deseja. Fracasso é algo que ninguém almeja. Mas por incrível que pareça, fracasso é sinônimo de aperfeiçoamento. Eles fracassam naquela noite. E assim pode ter acontecido com você. Eu vim aqui para falar com você. Deu errado, não deu? Você não esperava que isso ia acontecer na sua vida, não é verdade? Você está nesse momento se perguntando: mas Deus, como que pode? Como que isso acontece? Por que que está acontecendo comigo? Não está acontecendo isso com você? Pois é, tem um propósito nisso aí. Eu vim aqui nessa noite, queridos, como eu disse hoje pela tarde, eu não tenho muito costume de fazer lives. Eu não tenho muito costume de ficar aqui aparecendo ao vivo, não tenho muito costume. Quando eu venho aqui, quando eu estou aqui, é porque Deus colocou no meu coração. É porque Deus me deu uma palavra e um direcionamento, porque Ele sabe que tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. E Ele me disse: fala com pessoas que vão estar vivendo em uma situação confusa da vida deles, que eles não estão entendendo. Mas por intermédio da sua vida, meu filho, eu vou fazer eles entender o que é que eles estão passando. E é por isso que eu estou aqui, para explicar para você o porquê dessa diversidade. Essa diversidade não é coisa de Satanás, não.
Essa frustração, essa decepção aí não é coisa do inimigo, não. É Deus permitindo isso na sua vida. E por que é que Deus está permitindo isso na sua vida? Vem comigo. Quando os discípulos não pegam nada, quando os discípulos se frustram tanto, eu imagino, irmãos, um virando para o outro e dizendo: não adianta mais tentar, vamos embora, chega, já estamos cansados, vamos embora para casa, hoje não deu certo, hoje deu tudo errado. Já pensou eles dizendo isso para o outro? Hoje deu tudo errado, mas não sabiam eles que tinha dado certo. Tem hora que a gente pensa que deu errado, irmãos. Deu errado na nossa visão. Deu errado no nosso entendimento, na forma de interpretar, mas para Deus, Deus está dizendo assim: mentira, deu foi certo. É isso mesmo que eu queria. Era assim mesmo que precisava acontecer. Você está entendendo? A visão de Deus é diferente da nossa, a ótica de Deus é diferente da nossa. Os discípulos, eles pegam a rede agora e vai para a beira-mar, ao lago de Genezaré. E ali eles estão frustrados, angustiados. Imagina, como eu disse, os barcos vizinhos, porque sempre tem os vizinhos, os barcos vizinhos, né? Na vida da gente. Para olhar e falar assim: ah lá, deu errado. Eles não são bons? Não são os grandes pescadores? Não são microempresários? Ah lá, pegou nada. Bem feito. Você consegue imaginar os barcos vizinhos de Pedro ali, cheios de peixe, e Pedro sem nada? Naquele dia, sabe o que aconteceu? Deus quebrou o ego deles. Deus quebrou o orgulho deles. Porque o que mais dói, irmãos, não é você se frustrar naquilo que você não sabe fazer, não. É quando você se frustra naquilo que você é especialista. Quando você sabe fazer uma coisa de fato e você vai fazer e dá errado. Será que nunca aconteceu com você? Você que é pregador, que está ao alcance de minha voz. Um dia que você saiu de casa e falou assim: hoje Deus vai abençoar. Hoje vai ser forte. Deus vai me usar hoje tremendamente. Já não aconteceu com você de quando chegar naquele culto e você começar a pregar, você não ouve nenhum glória a Deus. Parece que está todo mundo disperso, parece que ninguém está dentro da igreja. Aí você desce do púlpito quebrado. Você desce do púlpito com o seu ego lá embaixo, com orgulho lá embaixo. Porque no dia que a gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa, aí Deus fala assim: então vai, faz. Você não é bom? Faz com a força do seu braço então. A gente quebra a cara. Sabe para quê? Para a gente entender, irmãos, que é Deus que faz nas nossas vidas. E tem dia que vai dar errado na ótica humana, mas é uma forma de Deus nos resgatar. É uma forma de Deus nos trazer de novo para o propósito. Quando eles estão ali limpando as redes, pensando: por que deu errado? Nós somos especialistas, nós usamos todas as estratégias. De repente, alguém aparece na beira da praia. Alguém aparece na beira do lago. Sabe por que eles não pescaram nada de noite? É porque alguém precisava encontrar eles frustrado pela manhã. Alguém precisava encontrar eles desanimado pela manhã. Alguém precisava encontrar eles aquebrantado pela manhã. Sabe quem? Jesus. Os discípulos estão angustiados limpando a rede. Jesus chega. A multidão acompanha. A multidão o aperta, ao ponto de Jesus ter que escolher um barco para subir. Aí já começa a me chamar a atenção. Porque eu imagino Jesus olhando para os outros barcos, quem sabe alguém dizendo: Jesus, sobe naquele barco ali, Jesus. Jesus olhando e dizendo: não, aquele barco ali está cheio. Foram os vizinhos que pescaram muito. Não, esse barco está cheio, não tem espaço para mim. Ah, Jesus, aquele barco lá, Jesus. Não, esse barco também está cheio, não tem espaço para mim. De repente ele olha para o barco de Pedro. O barco está vazio. E o barco que simboliza o nosso coração está vazio de orgulho, está vazio de si mesmo. Jesus encontra o barco propício para poder entrar, aonde estavam todos frustrados. E Jesus entra, irmãos, onde ele encontra um coração quebrantado. O rei Davi disse assim: o sacrifício para Deus é um quebrantado e contrito ele não despreza. Quando ele encontra um coração quebrantado, um coração que está vazio para que ele possa entrar, aí ele chega e entra, irmãos. Ele faz morada. Ele faz morada.
De repente ele olha para Pedro e fala assim: deixa eu subir no seu barco, arreda o barco mais para o fundo para eu pregar para a multidão. Irmãos, Pedro estava angustiado por causa da pesca. Ele tinha tudo para dizer para Jesus: não vai subir no meu barco não. Pedro poderia estar revoltado, mas ele, por incrível que pareça, ele deixou Jesus subir no barco dele. Jesus quer subir no seu barco nessa noite. Pedro permite. Jesus sobe no barco e Pedro arreda o barco para trás. Jesus começa a ministrar para a multidão. Jesus começa a pregar para a multidão. Eu imagino Pedro, os discípulos, lavando a rede aqui, num canto, desanimado, e ouvindo Jesus pregar. De repente, Jesus termina de pregar para a multidão. Talvez Pedro pensou: agora ele vai descer do meu barco, vai embora, vai me deixar em paz aqui. Mas de repente, quando Jesus despede a multidão, Jesus agora vira para Pedro. Porque o negócio agora não é com a multidão. O negócio agora é particular. Jesus olha para Pedro, nos olhos de Pedro, lá na menina dos olhos de Pedro, lá no profundo aonde ninguém pode ir. Quem sabe Jesus viu lá no coração de Pedro aquele desejo de quando ele era criança de talvez um dia ser um líder religioso. Jesus olha para Pedro e fala assim: pega o barco e lança-te ao mar alto e lance as redes. Você está entendendo isso aqui? Pegue o barco, esse mesmo barco, Pedro, essa mesma rede, e vamos para onde, Pedro? Para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar que você passou vergonha a madrugada inteira, Pedro. No mesmo lugar, Pedro, que o seu ego caiu por terra e que o seu orgulho caiu por terra. Volta lá, Pedro. Vamos voltar lá? Pedro olhou para Jesus. Ele sentiu o impacto da palavra de Jesus. Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite toda, nada pegamos. Mas conforme a tua palavra, eu vou voltar lá. Você acha que era fácil voltar lá, irmãos? Você acha que era fácil voltar no mesmo lugar que ele foi envergonhado? Você acha que era fácil voltar para o lugar que a madrugada inteira ele esforçou para tentar pegar alguma coisa e não conseguiu? Será que não poderia soar na mente de Pedro e no coração de Pedro aquela insegurança dizendo: e se eu voltar lá e não conseguir? Os amigos aí, vizinhos, vão todo mundo rir e falar: bem feito, voltou, já tinha desistido, voltou para quê? Você acha que Pedro não poderia pensar: não vou tentar de novo não, eu já passei vergonha demais essa madrugada, eu não vou voltar lá? Mas sob a palavra de Jesus ele diz: volta lá, no mesmo lugar. Eu imagino eles entrando para dentro do barco, irmãos, pegando a rede novamente, colocando dentro do barco, colocando de novo todo o instrumental, todo equipamento necessário para a pescaria. E aí eu penso nos vizinhos, eu penso nos barcos vizinhos, aqueles, como se diz, né, espectadores. Eles vão voltar, não vão pegar nada, porque o horário bom para pescar é de madrugada. Eles estão voltando agora, que o sol já apareceu, que o sol já raiou, não vai pegar nada. Só que o interessante, irmãos, é que na primeira ida que eles foram pela madrugada, Jesus não estava no barco, mas agora Jesus estava com eles. Quando chega-te ao mar alto, quando chega no mar profundo, ali no lago de Genezaré, eu imagino eles lançando a rede. Lançam as redes. E como seres humanos, irmãos, às vezes bate a insegurança. Será? Será que vai dar certo? Porque nós somos homens, irmãos. Às vezes temos medo de recomeçar. Mas quando eles lançam a rede, Pedro lança a rede. Quando ele vai puxar a rede, durante a madrugada ele puxava a rede rápido e a rede vinha, porque ela estava leve. Mas quando ele puxou naquela hora, ele sente o peso. Nessa hora, ele percebe que ele não consegue puxar. Nessa hora, lá no coração de Pedro e dos discípulos, ele olha para aquele que estava com ele e pensou: este não é um profeta qualquer.
este de fato é o Messias prometido de Deus. Porque Pedro usou toda a sua estratégia em outro tempo e não deu certo. Mas agora, sob uma palavra, quando ele vai puxar a rede estava cheia de peixes e quase que a rede se rompe. Pedro teve que chamar os seus outros sócios, Tiago e João, para vir com o outro barco. Eu quero imaginar isso, irmãos. Quero conjecturar isso. Que na hora que ele começa a puxar, os espectadores que estavam torcendo para a queda deles, estavam torcendo para mais uma vez eles fracassar, começa a perceber que a rede está pesada. Começa a perceber Pedro chamando os outros para vir com o outro barco. E de repente, quando o outro barco chega, irmãos, os dois barcos puxando a rede. E a Bíblia diz que a rede estava tão pesada, mas tão pesada, que o barco quase veio a pique. Aleluias. Aí os espectadores nessa hora, queridos, que vê o que Deus faz na vida de quem não tem medo de recomeçar. Aí os espectadores nessa hora vê o que Deus é capaz de fazer com alguém que subordina, que se submete ao trabalhar de Deus, à autoridade de Deus e à palavra de Deus. Observe que foi no mesmo barco. Observe que foi a mesma rede. Observe que foi o mesmo lago, onde eles tiveram uma pesca maravilhosa. Como eu disse, o texto tem como epígrafe pesca maravilhosa. Porque não era uma pesca na ótica humana, foi um milagre de Deus que aconteceu ali. Quando eles chegaram lá fora, na beira-mar do lago de Genezaré, foi aí que se revela o porquê de tudo. Foi aí que se revelou o porquê da frustração. Foi aí que se revelou o porquê de ter não pescado nada de madrugada e agora ter conseguido pescar. Porque quando eles chegam à beira-mar, Pedro, diante da santidade de Jesus, diante do poderio de Jesus, reconhecendo que aquele era o Messias, Pedro disse assim: olha, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que Pedro pode ter pensado aqui nessa hora? Com 10 anos de idade ele foi rejeitado pelos rabinos. E se os rabinos rejeitou Pedro quando ele tinha 10 anos, agora ele pensou assim: Jesus também vai me rejeitar. Mas antes que ele me rejeita, eu mesmo vou me rejeitar primeiro para não passar vergonha. E ele diz: afasta de mim, porque eu não presto. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu não sirvo para nada, eu não valo nada, eu não sei de nada, eu não tenho importância para nada. Quando Pedro pensou que Jesus ia rejeitar ele, é aí que Jesus, quem sabe, deu um passo em direção a Pedro e disse: vinde após mim, e eu farei de você um pescador de homens. Ou seja, os rabinos podem te rejeitar, alguns podem ter dito que você não tem vocação, alguns podem ter te desqualificado, mas eu vim aqui, deixei você frustrar, deixei você passar por essa decepção pela madrugada, para chegar aqui agora e fazer uma transformação na sua vida, para dizer que a partir de hoje você tem um outro ministério. Você não vai pescar mais peixe, mas você vai pescar homens. Você vai pescar almas. Durante 15 anos Pedro viveu uma vida de pescador. E quem sabe os rabinos que reprovaram Pedro viam aquele homem pescando ao mar alto e pensava: isso é um perdido na vida, esse não serve para nada, é só isso que restou para ele mesmo, ele nunca teve chamado para ser ninguém, para ter vocação espiritual. Quem sabe as pessoas viam Pedro naquele barco e pensavam: isso aí é um perdido, é um esquecido na vida. Mas Jesus decidiu encontrar com ele. Jesus decidiu mudar a história dele. E naquelas mesmas ruas, na mesma cidade, que 15 anos talvez Pedro carregou sobre as suas costas a reprovação dos rabinos daquela época. Porque por onde ele passava alguém dizia: ele foi reprovado da escola rabínica, ele não tem vocação, ele não serve. Mas 15 anos depois, Jesus chama ele para algo sobrenatural. Jesus transforma a vida de Pedro de uma tal maneira e a vida dos discípulos, que eles se tornam os primeiros discípulos. E aí eu já adianto aqui um pouco, quando que Jesus anda com eles no período de 3 anos e meio, 3 anos. E aí Jesus transforma a vida de Pedro. Quando está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja,
ali no Pentateuco, no Pentecoste, e Pedro recebe o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Na mesma hora, Pedro sai para fora, ele começa a pregar a palavra, ele começa a falar sobre Jesus Cristo com coragem e com intrepidez. Quem sabe os rabinos daquela época pensando, peraí, não foi ele que nós reprovamos lá quando ele tinha 10 anos? Não foi ele que nós não demos nada por ele? Não foi ele que nós olhamos para ele e dizemos que ele não tem capacidade alguma? Mas espera aí, que autoridade é essa? Que coragem é essa? Que ousadia é essa? Sabe por quê? Porque no mesmo lugar que Pedro viveu uma vida de vergonha, Deus decidiu honrar aquele homem ao ponto dele se tornar um dos primeiros homens ali a puxar a igreja primitiva, a conduzir a igreja primitiva, ao ponto de ser o primeiro líder da igreja primitiva. E se tornou um grande homem. Quando Pedro pregava, com 2 pregações, quase 5.000 almas se converteu a Cristo. Ele vai no templo orar, vê um paralítico e fala, levanta e anda, eu não tenho dinheiro nem prata, nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro, que os discípulos oram, o local estremece, dá um terremoto no local. Sabe por quê? Porque Deus decidiu honrar este homem na terra, no lugar da vergonha dele. Eu vim aqui nesta noite, e eu já estou terminando, mas eu vim aqui para dizer para você que está pensando, eu vou mudar de cidade, eu vou sair do meu casamento, eu vou sair do meu trabalho, eu vou sair da minha igreja. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, não é para você fugir não. Você pode até ter resvalado o pé e caído, mas o Senhor está dizendo, é no mesmo lugar que eu vou te honrar, é nesse mesmo lugar que estão zombando de você, é neste mesmo lugar que estão rindo de você, é neste mesmo lugar que está dizendo que você não presta, que para você não tem mais jeito, que tua história acabou. É aí que Deus está dizendo, é aqui mesmo que eu vou te levantar, vou te honrar e vou dizer que eu sou Deus na tua vida, porque eu pego o caído e coloco para sentar entre meus príncipes. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está dizendo para você, meu querido amigo ouvinte. Levanta a tua cabeça, não foge não, não precisa de ficar cabisbaixo, não precisa de ficar com vergonha, não, porque todos nós temos falhas e erro, mas o Senhor está dizendo assim, olha, levanta a tua cabeça, porque está vindo algo de Deus sobre a tua vida, e se prepara, porque vai acontecer algo maravilhoso. Esta frustração foi permissão de Deus para que você entendesse que você precisa voltar pelo caminho, que você precisa voltar para a intimidade. Sabe por quê? Porque seu barco estava cheio demais, seu barco estava muito cheio, e ele não estava tendo espaço. Ele deixou teu barco esvaziar, sabe para quê? Para ter espaço no teu barco, para ter espaço no teu coração. Ele está dizendo assim, agora está tudo propício, o momento está propício para eu mudar a tua história. Simplesmente confia e tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. É no mesmo lugar da sua queda que Deus vai te honrar. Eu já encerro dizendo, não foi assim com o filho pródigo, voltou para casa. Não foi assim com Sansão, no lugar que riram dele, fizeram ele de chacota, de palhaço, o cabelo dele cresceu. Não foi assim? Foi assim com Pedro, foi assim com Noemi, que ela saiu de Belém para ir para Moabe, mas depois de 10 anos que ela perde tudo, ela volta para Belém, Deus faz o quê? Restitui. Sabe o que Deus está dizendo? É no mesmo lugar, é no mesmo local. Se prepara para você viver algo sobrenatural de Deus. Eu encerro isso aqui dizendo o seguinte. Eu comecei esta mensagem dizendo que tudo tem um propósito. Eu quero compartilhar algo com você aqui dentro de poucos minutos. Rápido. Esta madrugada, Deus visitou meu coração de uma forma especial. Deus visitou meu coração aqui neste quarto onde eu estou, de uma forma tremenda. Deixa eu dizer o que aconteceu. Alguns de vocês talvez já viram meu testemunho onde eu disse que há 7 anos atrás, 7 para 8 anos atrás, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E aí, numa noite onde eu saí para embriagar, estava drogado, Deus me deu um livramento de morte. Naquela noite eu tive uma visão de eu tomando 2 tiros, mas ali naquela noite Deus restaurou minha vida e disse assim, olha, volta para a minha presença porque é a sua última chance. Sabe o que eu fiz? Naquela noite, eu estava em Mariana, voltei para casa, eu morava na casa de minha mãe, entrei para dentro do meu quarto, dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu me rendo, me curvo, eu estou aqui, Senhor.
eu volto para a tua presença. Mas naquele dia eu disse algo para Deus: Senhor, eu volto, com uma condição. Não volto para ser comum, não quero ser comum. Não quero ser apenas mais um. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero viver uma vida sobrenatural na tua presença. E eu ouvi o amém de Deus ao meu coração. Mas naquela noite ele disse assim: mas meu filho, todas as vezes que você tiver a oportunidade, diga para o caído que eu sou o Deus que dá uma nova chance. Que eu sou o Deus que não joga ninguém fora. Deus falou comigo naquele dia, dentro do quarto. E eu assumi o meu compromisso com ele novamente. Só que os anos foram passando. E como eu disse, passaram-se 7 para 8 anos, 7 anos e meio. E a caminhada, por mais que a gente busque a Deus, a gente vai deixando algumas coisas para trás. A gente vai deixando algumas coisas pelo caminho, vai deixando de ser tão interessado nas coisas de Deus. A gente perde um pouquinho, a gente acaba deixando para um lado. Mas nessa madrugada, não sei se todos sabem, eu estou em isolamento devido a ter confirmado Covid-19, eu estou em isolamento já tem 9 dias. E até então eu não tinha entendido por que eu estava aqui nesse quarto. Mas nesta madrugada, 2 horas da manhã, eu não consegui dormir. O Senhor me despertou a orar por algumas pessoas. Eu vim aqui, orei, compartilhei nas minhas redes sociais e pensei, agora eu vou conseguir dormir, porque eu já fiz o que estava no meu coração. Não dormi. 3 horas da manhã, o Senhor me chama e fala ao meu coração. E Deus começa a dizer para mim assim: olha para onde você está agora. Olha para o quarto que você está agora. E sabe qual quarto que eu estou agora? Eu estou no mesmo quarto quando naquela noite, há 7 anos atrás, eu voltei para Jesus. Eu estou no mesmo quarto, na casa de minha mãe, em isolamento. E sabe o que Deus disse para mim? Eu precisei te trazer para o princípio. Eu precisei te trazer para o princípio. Há 7 anos atrás, nós tivemos uma conversa aqui, nesse mesmo quarto. E nós fizemos um compromisso, filho. E eu disse que iria te usar muito. Mas no decorrer da caminhada, parece que vai se distanciando. E eu parei tudo na sua vida para te trazer você para esse secreto, para te dizer assim: olha, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Eu caí com o rosto no chão aqui, irmãos. Chorei. E falei: eu estou entendendo, Deus, o porquê da frustração, o porquê da dificuldade, o porquê da adversidade. Não é coisa mal que me aconteceu, foi coisa boa. Não foi coisa terrível, foi coisa maravilhosa eu estar aqui. Sabe por quê? Porque eu estou sozinho com Ele. Eu estou a sós com Ele. E diante desse testemunho, Deus está dizendo para mim assim: olha, fala com muitas pessoas que eles precisam voltar no ponto de partida. Eles precisam voltar no começo. Eles precisam voltar lá no princípio, a quem eles eram antes. Eu estou dizendo aqui para você nesta noite: lembra de quem você era. Lembra do teu começo, de quando você era novo convertido. Não era sacrifício para você estar na presença de Deus. Não era árduo para você ler a palavra de Deus. Não era terrível para você ter que dobrar o joelho para orar. Não era difícil para você. Pelo contrário, você queria estar na igreja toda hora. Você queria ler a Bíblia toda hora. As pessoas tinham que falar com você: para de ler Bíblia. Mas e aí? O tempo passou e você deixou essas coisas para trás. Aí Deus permitiu essa diversidade. Deus permitiu você se frustrar nessa pesca para te dizer assim: tá vendo? Eu preciso de você com esse coração angustiado para encontrar legalidade na sua vida. Eu permiti essa situação na sua vida para dizer assim: olha, eu estou tratando com você porque vai acontecer algo novo. Você vai sair dessa mais forte. Você vai sair dessa revigorado. Você está mais ganhando do que perdendo. Se prepara, porque é um novo tempo para a tua vida. Eu vim aqui para dizer para você: é tempo de voltar. Não dá para tocar a vida assim como você tem tocado, não dá. Volta lá pro cantinho da sua cama, lá pra cabeceira da tua cama, sabe? Lá pelas altas horas da madrugada. Porque tem alguém dizendo assim: eu tô te esperando lá todo dia. E você não aparece mais. Cadê você?
Volta lá. Volta pro cantinho da cama. Volta. É um novo tempo, igreja. É um novo tempo, irmãos. Tudo isso que está acontecendo no mundo é um novo tempo. Deus está tratando com gente grande. Deus está tratando com gente grande. Para a gente voltar a ser criança. Para a gente voltar a ser dependente dele. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Pega a rede, pega o barco e volta lá. É um novo tempo para a tua vida. É tempo de pesca maravilhosa, é tempo de pesca milagrosa. Porque nós vamos sair dessas, irmãos, dessa, diferente. Nós vamos sair dessa mais forte. Isso não veio para nos parar. Isso veio para nos fazer reinventar e para rever conceitos. O que importa é Deus em primeiro lugar e família. Valoriza a tua família. Valoriza a tua família. Valoriza a sua esposa. Valoriza os seus filhos. Valoriza o teu marido. É tempo de estreitar a nossa relação com Deus e a nossa relação familiar. Essa frustração não é para o teu mal, mas você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E sabe aqueles espectadores que estão rindo, debochando, dizendo: cadê o Deus dele? Cadê os Deus dela? Eles vão ver daqui a pouco, porque Deus entra com providência na tua história. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Porque eu estou pregando para pessoas que crê. Você crê nisso? Então eu, em nome de Jesus, eu te digo, olha, ainda esta noite, durante esta madrugada, assim como Deus me visitou aqui, Deus vai visitar você. Deus vai visitar você. Você não vai conseguir dormir antes de você ter uma conversa pessoal com Ele. Antes de você ter uma conversa íntima com Ele. Deus me trouxe aqui para te dizer isso. No lugar da tua vergonha, Deus te dará dupla honra. É tempo de recomeço. Quero nesta oportunidade encerrar este momento orando pela tua vida e crendo que Deus pode te renovar aí. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser curado. Não é porque eu estou enfermo que Deus não pode curar. Deus cura quem Ele quer. Ele pode curar você aí. Ele pode sarar você espiritualmente falando. Ele visita o teu coração. Se você quiser chorar, chora. Chora mesmo. Sabe por quê? Porque Ele está colhendo tuas lágrimas. Chora mesmo. Eu vou orar pela tua vida agora e creio que Deus toca no teu coração. Pai querido, Pai amado, eu vim aqui, Senhor, com toda humildade, para contar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu não sou pregador, o Senhor sabe, eu sou apenas alguém que fala da tua palavra, eu só falo das coisas que o Senhor me concede. E na minha simplicidade, ó Deus, eu quis transmitir o que o Senhor me colocou aqui, Senhor, que é muito forte. Por isso eu peço para este que está ao alcance de minha voz, do outro lado desta tela, Pai amado, seja homem, mulher, seja criança, seja velho, idoso, seja quem for, meu Deus, eu peço agora um toque, Pai. Um toque. Dê um sinal, Pai. Dê um sinal agora que esta palavra do Senhor. Renova ele com o Espírito Santo agora. Renova ele em línguas estranhas agora. Toca agora, Pai, que as lágrimas começam a descer. Ó Pai, põe as tuas mãos poderosas e cura, Pai, esta enfermidade, seja ela espiritual, seja ela sentimental, que esta depressão, esta angústia cai por terra, Pai, nos leva ao princípio, meu Deus amado, para nós recomeçarmos, ó Pai. Faz de novo na vida desta pessoa aquilo que o Senhor fez no passado. Faz de novo, é o que eu te peço nesta noite. Faz de novo. Traz um avivamento sobre a tua igreja, Pai. Traz um avivamento sobre cada um que está ao alcance de minha voz. E que nós não sejamos mais pessoas comuns, ó Pai. E que não venhamos nos contentar com o evangelho frívolo, mas que venhamos de fato viver a essência do teu poder. Que venhamos viver uma vida impactante, ó Pai, com o poder do Senhor manifestando em nós. Ó Pai, traga um avivamento sobre esta vida nesta noite, do outro lado que me assiste. Eu te peço agora, levanta esta vida para uma nova vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui.
de coração, ouvindo esta palavra, sendo tocado por Deus. Deus muda a tua história. Continue orando pela minha vida. Nós estamos aqui felizes porque temos visto o cuidado de Deus para conosco. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus abençoe. Em nome de Jesus.